grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de ser, hoje e por toda a eternidade. Seja muito bem-vindo, que Deus assim te abençoe nesta noite. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Estamos encerrando esse mês, mais um mês que o Senhor nos deu com alegria, com abundância, mais um mês que o Senhor nos deu com bênçãos vinda diretamente dele. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Você é o meu convidado para estarmos juntos nesse tempo, um tempo de Deus de louvor, de adoração, tempo de meditação na sua palavra. Que Deus assim nos abençoe. Vamos iniciar este momento com uma palavra de oração, buscando a direção de Deus, buscando a direção do alto para esse tempo, que seja um tempo abençoado por Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesse instante na Tua presença. Na Tua presença, ó Pai, nos alegramos,
Na tua presença encontramos consolo, conforto e paz. Em dias atribulados, em dias difíceis, sabemos, ó Pai, que tu estás conosco, que o Senhor dirige os nossos passos. E como ouvimos há pouco nesta bela canção, sabemos, ó Pai, que a tua glória continua a brilhar. E que, ó Pai, nesta noite ela brilha em nossos corações, que ela brilha em nossas mentes, e que possamos estar com o coração e com a mente aberta, com os nossos olhos e ouvidos atentos à tua santa palavra. Nos abençoa, é assim, ó Pai, que nós oramos, clamando a tua direção, a tua bênção, a tua iluminação para este momento, que seja teu, do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos louvá-lo também nesse instante. Nós vamos cantar um hino. O hino do nosso Inário Novo Cântico, de número 334. Você é convidado para juntos louvarmos a Deus, cantando juntos esse hino. Hino de número 334. E do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Como é bom sermos lembrados do valoroso e valioso sacrifício de Cristo no seu lugar, no meu lugar, para que tivéssemos
salvação. Louvado seja o nosso bom Deus. Ali na cruz, o nosso pecado foi pago, foi exposto em Cristo, para que tenhamos vida e vida abundante. O tema do nosso estudo desta noite, certamente muito tem a ver com esta canção que acabamos de ouvir. Nós temos visto ao longo das últimas quartas-feiras aquilo que é chamado de a ordem da salvação, ou a forma como Deus, em sua graça e misericórdia, nos reconcilia com Ele mesmo. Já falamos sobre o chamado de Deus, aquilo que é chamado de vocação eficaz. Falamos sobre justificação pela fé. Falamos sobre regeneração. E hoje nós vamos falar especificamente sobre esta nova vida, em dois aspectos. A adoção, quando somos feitos filhos de Deus, e a santificação, quando passamos a ter uma nova motivação e um novo proceder em nossa história. O tornar-se filho de Deus e o ser santificado e santificar-se a si mesmo faz parte de uma história bendita e maravilhosa que começou na eternidade. História esta que nós não merecíamos, mas que Deus, em sua graça e misericórdia, resolveu a nós salvar. E com esta salvação, nos chamar, nos regenerar, nos justificar. E hoje veremos que Ele nos torna seus filhos e nos dá também uma nova direção, uma nova vocação. Como primeira parte do nosso estudo bíblico, eu gostaria de falar especificamente sobre a adoção. O que é a adoção? Adoção refere-se a essa nova e preciosa condição que nós temos, filhos de Deus. Uma vez que nós fomos chamados e justificados pela fé em Cristo Jesus, nós somos agora filhos de Deus. Nós não somos mais aquela antiga e anterior realidade que tínhamos, mas somos agora feitos filhos de Deus. Essa é uma nova condição, essa é uma nova filiação, uma nova identidade que eu e você passamos a ter. Então, essa nova filiação é uma consequência natural de Deus nos chamar para a salvação, de Deus nos justificar e nos dar uma nova vida. Com esta nova vida, vem agora uma nova identidade. Gálatas, abra sua Bíblia, Bíblias abertas, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Gálatas 4, verso 4 a 7, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha só, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que eu e você já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro de Deus. Nós temos uma nova condição. Somos filhos de Deus. E tudo isso começou com a vinda de Cristo, o primogênito de Deus. Somos feitos filhos mais novos. Nós éramos bastardos, nós éramos estranhos à aliança, nós estávamos excluídos, estávamos debaixo da ira de Deus, do reino, do império das trevas, mas agora somos feitos filhos e, consequentemente, herdeiros de Deus. Esta é a nova condição. Você é filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Você já não é mais um cidadão apátrida desse mundo. Você já não é mais um órfão, um abandonado nesse mundo. Você já não é mais alguém que não tem identidade. Você tem uma identidade, uma filiação. E essa identidade é o reino de Deus e ser filho do Senhor.
O apóstolo João vai dizer no capítulo 1, citando as palavras de João, capítulo 1, versículo 12 a 13, quando ele diz assim: mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos pela palavra filhos de Deus. Porque esta é uma prerrogativa, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas foram feitos por Deus, filhos dele. A salvação não é uma prerrogativa do meu esforço da carne, da minha vontade, das minhas intenções, mas é uma prerrogativa de Deus, e por Deus nós somos feitos filhos dele mesmo. Veja que tudo começou com a encarnação do Verbo, quando Cristo encarna-se, mas tudo isso se concretiza na experiência da fé. Os que creem, e a fé é um dom de Deus, são feitos agora também filhos de Deus. Romanos capítulo 8 vai confirmar isso. Romanos 8, versículo 15 a 17 diz assim, acompanhe. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, a mesma linguagem que Paulo vai utilizar. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos, olha só, glorificados. Não somos atemorizados, mas agora nós temos uma herança. Nós não vivemos debaixo do império do medo, mas vivemos debaixo de uma esperança viva, que é a confirmação dessa nossa filiação. O herdeiro, ele recebe ao momento específico a sua herança. A nossa herança será recebida como filhos de Deus na eternidade, quando poderemos com ele reinar, quando podemos glorificar ao Senhor, vendo como ele é, louvá-lo, adorá-lo e desfrutar da sua magnífica e única presença. Como filhos de Deus, nós temos uma herança. Essa é a primeira lição que nós vemos. Nós temos, portanto, voltando aqui, uma nova condição, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma herança. E a nossa herança é incorruptível. Louvado seja o Senhor. Mas além de falarmos da adoção, essa nova condição, eu gostaria que nós falássemos nessa noite também sobre uma nova motivação que nós passamos a ter. E essa motivação chama-se santificação. Eu vou dividir o tema santificação em dois momentos. Primeiramente, a santificação de Deus em nós, quando Deus nos separa do mundo para a sua obra, quando Deus nos separa para sermos alcançados pela sua graça, quando Deus nos separa para sermos transformados pelo agir do Espírito Santo. E num segundo momento, daqui a pouquinho, quero falar sobre a santificação no sentido de uma vontade humana, o desejo do cristão de glorificar em resposta ao chamado de Deus, aquele que nos chamou. Então, como filhos de Deus, nós temos agora uma nova motivação. A santificação é primeiramente um ato de Deus na nossa vida. É uma mudança na nossa vida, uma nova motivação. Romanos 6, versículos 5 e 6 vai dizer assim: porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e tenhamos uma nova motivação. Não sirvamos o pecado como escravos.
Uma vez filhos de Deus, nós temos uma nova motivação, que é a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, para não mais viverem debaixo como escravos do pecado. Nós temos uma nova motivação, uma motivação que Deus coloca em nosso ser. Estando acostumado a fazer o mal, eu vou continuar a fazer o mal. Do impuro não vai vir pureza. Mas é Deus que coloca essa nova motivação, a motivação para não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para Ele. Veja o que o Senhor Jesus vai dizer em João 17, versículo 17 a 19, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na palavra, na verdade. Jesus falando ao Pai, santifica a igreja, na tua palavra que é a verdade. Como Cristo foi separado como Filho de Deus, para cumprir a missão como Filho de Deus. A igreja é separada para uma missão, e essa missão está na verdade, em ser igreja, em testemunhar como igreja do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai fechar essa ideia do agir de Deus, dizendo assim, e o mesmo Deus da paz, Deus, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que espírito e alma aqui é a mesma coisa. Ele não está sendo tricotomista, mas ele está falando que integralmente, seja na visão grega como espírito, seja na visão hebraísta como alma, o corpo, a natureza física, todos sejam conservados íntegros e irrepreensíveis diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que somos feitos filhos de Deus, uma vez que fomos transformados em filhos de Deus, nós temos agora uma nova motivação. E essa motivação, meu irmão, minha irmã, esta motivação implica em nos termos agora um novo desejo. E o desejo não é mais viver para o meu próprio pecado, para mim mesmo, mas viver para Deus. A nova motivação, a santificação, o agir de Deus em nós. Mas por fim, além de falarmos dessa nova situação, esse novo status, dessa nova condição como filho de Deus, essa nova motivação, a santificação, agora eu gostaria de falar, Deus já nos fez filhos de Deus, Deus nos separou para si, e o que eu faço? Agora eu quero falar da santificação no aspecto humano, o novo desejo que devemos seguir, sede santos. Se em um primeiro momento a santificação é um ato de Deus em nós, como resposta a este ato, a este chamado, nós devemos, como cristãos, buscar a separação do pecado e das suas consequências. Hebreus 12, versículo 14, o autor diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, então, no aspecto humano, não é uma possibilidade, é uma ordem. Sigam esse caminho. Ah, se der certo, não, sigam. A santificação de Deus em nós, ela já foi realizada. Mas agora há santificação como resposta, onde nós afirmamos, respondemos ao chamado de Deus de forma positiva, de forma afirmativa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:1, ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando, como?
purificando da impureza, do pecado, purificando-nos dos nossos erros, das nossas mazelas. Como cristãos, nós temos um chamado a um crescimento, a um aperfeiçoamento, a uma purificação constante. Esse é o teu chamado, este é o meu chamado. Como cristãos, purifiquemo-nos. A santificação como um ato ativo. Mas o que é santificar-se, pastor? Santificar-se é fazer tudo o que fazemos, sabendo o que fazemos para a glória do Senhor. Fazer tudo o que fazemos com o objetivo principal de glorificar, de servir ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, vai dizer assim: digo, porém, ele está falando aqui da batalha espiritual. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Andai no Espírito, não satisfaça a concupiscência da carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Não façam o vosso querer. Façam o querer de Deus na nossa vida. A santificação, portanto, é uma resposta na qual eu rompo com a minha vontade natural e passo a viver para Deus. Vivendo agora pelo Espírito, para o Espírito, vivendo os frutos do Espírito e não as obras da carne. Um último texto que eu gostaria de colocar aqui ainda dentro desse tópico. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar, olha só, o vosso procedimento no meio dos gentios, dos ímpios, para que naquilo que venham a falar contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus em todo dia. Meu irmão, minha irmã, a santificação é uma nova motivação que Deus nos dá e que transforma o nosso desejo, onde vivemos agora com um desejo: sede santos. Vejam então que nesta noite nós compartilhamos, ainda aqui rapidamente, esta vivência, essa nova vida que temos com Deus. Fomos feitos filhos de Deus, fomos separados por Deus, fomos separados para a obra de Deus e agora vivemos separados, afastando-nos do pecado com um desejo de santidade. Uma vez chamados por Deus e perdoados dos nossos pecados e livres das consequências destes atos pecaminosos, nós somos feitos filhos de Deus. Não existe nada mais precioso do que esse novo status. Filho de Deus. Filho de Deus, herdeiro com Cristo. E nessa nova filiação, filhos de Deus, nós somos separados, escolhidos do mundo para a glória de Deus. Isso é a santificação de Deus em nós. E chamados também a viver de maneira diferente do mundo, para manifestarmos a glória do Senhor. Isto é a santificação do homem para o homem. Do homem para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar lendo Romanos 7, versículo 24 e 25, uma conclusão belíssima que Paulo vai chegar e que com ela eu gostaria de concluir nossa meditação dessa noite. Desventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu sou um homem desventurado, um homem perdido.
A minha vida está perdida por causa da morte da velha natureza. Mas em Deus, em Cristo Jesus, nós temos uma nova mente, uma nova vida. Apesar de outrora escravos da lei, agora somos outrora escravos da lei do pecado, agora somos filhos de Deus e seguimos a santificação como um ensino claro para vivenciarmos e vermos o nosso Deus. A nova vida, essa é a nova vida que nós temos. Filhos de Deus, separados do mundo e para viver para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que essa palavra venha trazer bênção ao teu coração. Desejo que esse estudo bíblico venha a nutrir a sua alma. Lembre-se, você é filho de Deus. Que herança maravilhosa que nós temos. Lembre-se, você não é qualquer um. Você foi separado do mundo por Deus. E lembre-se, agora você tem um novo desejo. Viva esta vida com o Senhor. Antes de nós orarmos, encerrando esse momento, eu quero deixar isso muito, muito claro para você. Essa é a nova vida. Viva vida que vem do Senhor e viva para o Senhor. Essa é a nova vida. A vida que vem do Senhor, portanto, viva para o Senhor. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, o nosso coração se enche, Senhor, da alegria do Teu Espírito Santo. Da alegria em sabermos, ó Pai, que fomos feitos filhos de Deus. Da alegria, ó Pai, em reconhecermos este tão grandioso amor, separados, ó Pai, do mundo pelo Senhor, separados para viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que a Tua palavra exposta nessa noite, ó Pai, possa trazer ao nosso coração o conforto, o consolo, possa trazer ao nosso coração a paz, a edificação e a correção necessária. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada servo e serva teu que acompanha esta mensagem, ó Pai. Que cada lar aqui representado possa ser, ó Pai, alcançado, abençoado e fortalecido pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, ó Pai, rogamos a Tua bênção sobre esta noite, sobre o restante desta semana, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que nós retomamos já há pouco mais de um mês as nossas atividades presenciais, especialmente o culto dominical. E você que é de Laranjal Paulista ou proximidades, está convidado a estar conosco neste domingo às 18h30. Nesse domingo especialmente, primeiro domingo de outubro, teremos a ministração da ceia do Senhor. Participaremos da mesa do nosso Deus. E você está convidado a participar junto comigo. Nesse domingo às 6h30, com toda a segurança, com todos os protocolos, temos ali nos reunido. Mas, se por algum motivo justo você não puder estar presente, também você pode acompanhar o nosso culto ao vivo, através da nossa página no Facebook, e certamente Deus vai abençoar também a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tenha uma ótima noite, um ótimo restante de semana, e que Deus esteja a abençoar-te, abençoar a sua família, abençoar o seu lar. Que Deus te abençoe. Santo é teu nome.
Santa